Fala, torcedor vascaíno, Nabi Luz na área, trazendo mais um conteúdo pro canal Vamos de Vasco, galera, porque o Vasco não para, o Vasco é pra quem acredita. E já vou logo de voadora, porque o Admar Lopes está na Europa fazendo contratações pontuais para poder estar trazendo pro Vasco da Gama. Ainda não tem nada de concreto. Estou trazendo aqui informações que eu li, né, nas fontes que eu busco na internet. Então, o Admar Lopes, né, vai a campo atrás de um zagueiro destro para que possa estar fazendo dupla com Robert Renan. Lembrando que nós temos 4 zagueiros: Lucas Freitas, Robert Renan, Carlos Cuetas e Alan Saldívia. Desses 4, apenas Robert Renan é o titular. Carlos Cuetas e o Alan Saldívia fica oscilando para ver quem vai fazer a dupla com Robert Renan, dependendo do jogo e dependendo dos cartões amarelos que tiverem. Já o Lucas Freitas, né, tá aí como 4º zagueiro, difícil de entrar, só entra mesmo em situações excepcionais, né? O Vasco já quase negociou o Lucas Freitas, mas desistiu. O Vitória ficou interessado, mas, né, parece que o jogador também não quis sair. Então, estamos nessa situação aí. O Vasco precisa fazer pelo menos 4 contratações pontuais. São elas: zagueiro, volante, atacante e centroavante. O que acontece? Ele quer um atacante, né, ponta direita, um ponta ofensivo que possa estar no lugar do Marino Inestrosa. Fora isso, ele não há condições. E o Renato Gaúcho já deixou bem claro que se for para trazer jogadores, se for para contratar, que ele venha trazer jogadores que venham ser titular. Ele não quer que traga jogadores para que possa ficar tentando, brigando por vaga no Vasco da Gama. Que venha para poder ser titular, venha vestir a camisa e venha fazer a diferença. Por isso, o Vasco precisa muito estar correndo contra o tempo com a SAF do Vasco da Gama, né? Lembrando que o Marcos Lamac está comprando aí a SAF do Vasco da Gama, 90% da SAF, e, né, alguns opositores, principalmente times lá de fora, buscam atrapalhar essa venda. Mas caso o Vasco consiga fazer essa venda no meio do ano agora, o Marcos Lamac possa estar ajudando na aquisição de alguns atletas pontuais para poder estar ajudando o Vasco da Gama a sair da zona de rebaixamento. Não é interessante para o Marcos Lamac comprar o Vasco da Gama na 2ª divisão. Interessante é que o Vasco permaneça na 1ª divisão. E para isso, né, o Vasco vai precisar de uma injeção financeira para poder estar trazendo alguns jogadores pontuais. Mas para essa injeção financeira entrar, é necessário que o Marcos Lamac venha fechar negócio com o Vasco da Gama. E para fechar negócio com o Vasco da Gama, é necessário que seja agora, no meio do ano, onde se abriu a janela para poder estar fazendo as contratações. Então, galera, é isso. Se o Marcos Lamac entrar, vamos ter contratações pontuais que venham para ser titular. Se ele não entrar, o Vasco da Gama vai fazer as contratações que sempre fizeram. Vai tentar apostas. E aí não tem muito o que fazer. E falando em aposta, o Vasco da Gama emprestou alguns jogadores. Desses jogadores que foram emprestados, vou falar aqui alguns que foram dispensados pelos clubes e o Vasco da Gama não quer, né, trazer para poder incluir ao elenco principal. É ele, o GB, dispensado no Fortaleza, né, foi por empréstimo e parece que o Fortaleza não vai exercer nada, nem opção de compra, nem empréstimo, nem nada, e resolveu devolver o GB. E o Vasco também não quer ficar e vai reemprestar o GB. Outro jogador que o Vasco também não quer incluir no elenco é o Sforza, dispensado no Tajeres, né? E aí parece que também o Vasco vai tentar reemprestar o jogador. Outro que também foi emprestado para o CRB é o Guilherme Estrela. E o Vasco também já disse que vai reemprestar. Então, a maioria desses jogadores que o Vasco emprestou para poder ganhar rodagem, minutagem, ganhar experiência, o Vasco vai tentar reemprestar. Caso não consiga, vai ter que voltar e, né, se incluir ao elenco principal. Agora, falando do jogador, né, da base, é o Gabriel Peck, deu uma entrevista dizendo que ainda não é o momento de voltar para o Brasil. Ele pretende ficar um pouco lá fora ainda, ganhando dinheiro, né, que é o correto. O moleque é novo, está aí a pleno vapor, então não pretende voltar ainda para o Brasil. Se tiver alguma oportunidade lá para fora, ele vai dar prioridade para ficar lá fora. Mas se não tiver, aí sim ele voltaria para o Brasil. Agora falando de Hugo Moura, volante, galera, assim como o Tietê, Hugo Moura parece estar de saída, mas saíram 3 notícias a respeito de Hugo Moura. A primeira foi que ele teve uma sondagem aí de um clube japonês, né, e teve uma oferta, uma valorização salarial. Não tem comparação o salário do Brasil com o salário lá no Japão. Então, realmente,
se for pelo salário, o Hugo Moura realmente não fica no Vasco da Gama, até porque lá no Japão eles pagam muito melhor que aqui no Brasil. Então, a segunda notícia que saiu foi que o Hugo Moura não aceitou por conta da situação familiar. Parece que, né, esposa, filhos, né, entretanto aí os familiares dele optaram em ficar no Brasil e não ir para o Japão. Já a terceira notícia que saiu, e é hoje, a notícia de hoje, a terceira notícia, é que Hugo Moura aceitou as condições financeiras do Japão, o contrato, e parece que está de mala pronta para meter o pé. Né? Ou seja, a oferta foi muito boa, a valorização salarial muito boa, e tudo indica que Hugo Moura não vai mais fazer parte do elenco do Vasco da Gama, apesar de que Renato Gaúcho gosta muito, né, do Hugo Moura, estava botando ele aí como titular, mas tudo indica que ele não irá ficar. Mas com essas três notícias que saíram, ainda é incerto dizer que o Hugo Moura não vai ficar, galera. Como eu acabei de mencionar, né? Temos aí no meio dessas três aí a família que não quer ir para o Japão. Então, vamos ver o que vai acontecer, se o Hugo Moura fica no Vasco da Gama ou se o Hugo Moura mete o pé para o Japão. Lembrando, o Hugo Moura está com um contrato para vencer em dezembro de 2026 e o Vasco da Gama ainda não chamou o atleta para conversar. Ele, Tietê, né, Fusato, entre outros jogadores, o Vasco da Gama não chamou ninguém para conversar. Então, tem jogadores do Vasco da Gama que já pode começar a assinar um pré-contrato. E isso tudo indica que o Hugo Moura já está assinando um pré-contrato com um time japonês. E Tietê também já está assinando também um pré-contrato aí com um time, né, do Brasileirão. Então vamos ver em que situações vão ficar. Lembrando que precisamos de pelo menos 4 jogadores, né? Seria bom que trouxesse 5, pelo menos meio time, mas, né, as condições financeiras do Vasco da Gama ainda não estão favoráveis para esse tipo de situação. Se gostou do conteúdo, deixa o like, comenta, compartilha, que isso ajuda muito o canal. Entra lá no grupo que eu vou deixar o link para que a gente possa estar trocando uma ideia no WhatsApp. Tamo junto, saudações vascaínas, até o próximo conteúdo. Valeu!